Uma certa pessoa de importância que passava com sua família o verão em sua casa de campo foi obrigada, por um motivo especial de saúde, a deixar a mencionada casa e a seguir para Aix-la-Chapelle, com a finalidade de submeter-se aos banhos medicinais daquela cidade. Ocorreu isso, parece, no mês de agosto, 2 meses antes do momento em que usualmente regressava a Londres para o inverno. Saindo assim mais cedo do que de costume, não retirou a mobília da casa como fazia usualmente a família, ou carregou os objetos de prata e outros bens valiosos, mas deixou tudo ao cuidado do mordomo e de 3 empregados. E pediu ao padre da paróquia que ficasse de olho nos empregados e que lhes desse uma mão com gente da aldeia próxima, se isso se fizesse necessário. Não teve o mordomo notícia pública de qualquer perigo que ameaçasse a casa, mas sentiu, durante 3 dias ou 4 sucessivos, impulsos íntimos de terror, de que a residência estava sitiada e a ponto de ser assaltada por um grupo de bandidos que assassinariam todos que nela moravam e, depois de pilhá-la, a incendiariam. E essa visão de tal forma obcecou e tanto impressionou que em nada mais podia pensar. Por esse motivo, no 3º dia ele foi ter com o padre e contou-lhe suas apreensões. Em tal ocasião, o padre e o mordomo mantiveram a seguinte conversa, assim começando o mordomo. "Padre", disse ele, "o senhor sabe a responsabilidade que me cabe e que o meu patrão me confiou toda a casa e a rica mobília que a guarnece. Estou em grande perplexidade a esse respeito e venho pedir-lhe conselho. Qual é o problema? Você ouviu falar em algum perigo iminente?" "De nada ouvi falar, mas tais foram as apreensões que senti e de tal forma me impressionaram que..." E nesse ponto, ele relatou as singularidades da inquietação que dele se tinha apossado e acrescentou, além do que já contei, que um dos empregados sentira a mesma coisa e o fizera ciente disso, embora ele de nada tivesse falado com o empregado. "É possível que você tenha sonhado com isso?" "Não! Estou certo de que não podia ter sonhado, porque não me tem sido possível dormir. Que posso fazer por você? Que quer você que eu faça?" "Gostaria, antes de mais nada, que o senhor me dissesse o que pensa dessas coisas e se devo levá-las a sério." A essa altura, o padre interrogou-o com mais rigor sobre a questão das apreensões e mandou vir o empregado, examinou-o em separado e, sendo um homem muito sensato e honesto, assim respondeu ao mordomo: "Meu caro senhor, eu não atribuo grande importância a essas coisas, mas também não acho que devam ser postas de lado. Por isso, eu o aconselho a manter-se vigilante e a me dar parte do menor alarma que suceder. Não é grande conforto dizer-me o senhor para vigiar, se me atacarem com maior força do que posso suportar. Creio que se quaisquer bandidos alimentam o projeto de assaltar a casa, eles têm conhecimento do poder de que disponho. Quer que eu reforce a sua guarnição? Gostaria que o fizesse. Mandarei alguns homens com armas de fogo para passarem a noite na casa." Nessas condições, o padre mandou-lhe 5 camaradas fortes, com mosquetes e com uma dúzia de granadas de mão. Enquanto permaneceram na casa, nada sucedeu. O padre, vendo que nada acontecia e não querendo continuar a despender o dinheiro do proprietário, mandou chamar o mordomo e, repreendendo-o com irritação, disse-lhe o que pensava. "Não sei como se explicará com o patrão, mas você o fez efetuar uma enorme despesa aqui, mantendo uma guarnição na casa todo esse tempo." "Lamento isso, padre, mas que posso fazer?" "Controle suas emoções e tenha coragem. Não vá deixar o patrão desperdiçar 200 ou 300 libras com as apreensões que você tem." "Mas o senhor próprio disse que não se deviam desprezar tais impressões." "É verdade, mas também disse que não se lhes devia atribuir demasiada importância." "Que me resta então fazer?" "Mande embora os homens e vigie o mais que puder. Se lhe chegar alguma notícia sólida de perigo, mande dizer-me que eu ajudarei." "Então, que os bons anjos protejam a casa de meu patrão, porque ninguém mais o fará." "Amém", disse o padre. "Confio em que os bons espíritos tomarão conta de todos vocês." Isso dizendo, ele abençoou o mordomo, o qual partiu reclamando muito, porque ficara sem guarnição e entregue aos bons espíritos. Contudo, parece que as impressões do mordomo, por mais íntimas que fossem e vindas ele não sabia de onde, não eram de tão pouca importância quanto o padre pensava, pois assim como ele tinha na mente a impressão de que alguém planejava um crime, assim realmente as coisas se passavam, como você verá.
Um grupo de ladrões que obtivera a informação de que o nobre proprietário partira com a família para Aix-les-Chapelles, mas que deixara a casa com a mobília, com a prataria e com muitos objetos de valor, havia planejado pilhar a residência e queimá-la depois, exatamente como dissera o mordomo. Eram 22 ao todo, e armados dos pés à cabeça. No entanto, enquanto esteve em casa a força adicional para revigorar a guarnição do mordomo, organizou-se um sistema segundo o qual 3 homens montavam guarda a noite inteira, e os ladrões não ousaram assaltar a residência. Logo, porém, que lhes chegou ao conhecimento que os homens do padre haviam sido dispensados, renovaram o projeto e, para abreviar a história, atacaram a casa na altura da meia-noite. Como dispunham, segundo acredito, de todo o instrumental necessário, forçaram logo uma janela e 12 penetraram na casa, enquanto o resto ficava de sentinela em lugares estratégicos para impedir que chegasse socorro da cidade. O pobre mordomo e os 3 empregados viram-se numa situação desesperada. Estavam no andar de cima e haviam erguido nas escadarias a barricada que puderam, logo que ouviram os ladrões entrarem. Quando tomaram consciência de que os bandidos já se achavam no interior da casa, nada mais lhes foi dado a fazer do que se manterem no andar superior, até que se completasse a pilhagem e tudo fosse incendiado. Eles, inclusive. Mas parece que foi resolvido, seja pelos bons espíritos que o padre mencionou, seja por alguma outra entidade, reservar-lhes um destino melhor, como se verá. Quando os primeiros do bando ingressaram na casa e abriram a porta, deixando passar quantos julgaram necessários, com os quais, como disse, somaram 12, fecharam novamente a porta e, portanto, se trancaram dentro da casa. 2 ficaram do lado de fora da porta com uma senha combinada para que trouxessem mais gente, se necessário. Os 12, correndo pelo salão, ali encontraram pouco que lhes satisfizesse a cupidez. Mas quando irromperam em seguida numa saleta muito bem mobiliada, onde a família costumava reunir-se, viram com surpresa numa grande cadeira de braços um homem idoso e grave, com uma peruca preta que lhe vinha até os ombros, com uma veste de rico brocado e uma gola de rendas, típica de advogados. O senhor os olhava com grande surpresa e parecia lhes fazer sinais de que tivessem misericórdia. Não disse palavra, nem eles disseram muito, com exceção de um dentre eles, que surpreso exclamou: "Ué, quem está aí?" De imediato, os vilões entraram a derrubar as belas cortinas de damasco das janelas e a apossar-se de outras coisas ricas, mas um deles disse a outro com uma praga: "Faça com que o velho idiota nos conte onde está escondida a prataria." Outro acrescentou: "Se ele não contar, corte-lhe a garganta, incontinente." O velho cavalheiro, com gestos de rogo e como se lhes estivesse pedindo que lhe conservassem a vida, com grande medo, indicou-lhes outra saleta, que era a sala de jogos e contígua à primeira, e dava por uma outra porta no salão de onde se divisavam os jardins. Levaram algum tempo forçando o caminho para essa sala de jogos, mas quando lograram entrar, ficaram surpreendidos de ver o mesmo homem idoso, na mesma vestimenta e mesma cadeira, fazendo os mesmos gestos e rogos silenciosos que fazia na sala anterior. Não se preocuparam muito de início, pois pensaram que ele penetrara por outra porta, e começaram a injuriá-lo por lhes dar o trabalho de arrombar uma porta quando havia outra para o mesmo cômodo. Mas um deles, pior do que os outros, disse com uma grande praga que o velho malandro tinha de propósito vindo por outra porta para esconder a prataria e o dinheiro, e mandou que lhe arrebentassem o crânio. Ao ouvir isso, outro dos bandidos jurou ao velho que, se não lhes mostrasse de contínuo onde estavam as pratas e o dinheiro, ele o mataria naquele mesmo momento. Diante dessas palavras furiosas, o velho cavaleiro apontou para as portas que davam no salão, as quais, sendo um par de portas de 2 batentes, foram logo abertas. Os bandidos se precipitaram no grande salão, onde, olhando para a extremidade do aposento que lhes estava mais adiante, deram novamente com um homem idoso, na mesma vestimenta e atitude que antes. Quando viram isso, os que estavam na vanguarda entre eles gritaram alto: "Ora, esse velho sujeito tem trato com o diabo, certamente. Aqui está ele novamente antes de nós." Mas agora era diferente o caso, pois quando eles saíram da primeira saleta, ansiosos pela prataria e dinheiro, e querendo logo em tudo botar as mãos,
todo o grupo se precipitou na segunda saleta. E dessa vez, quando o velho cavalheiro indicou o terceiro cômodo, eles não correram todos para o salão, mas 4 ficaram para trás na saleta ou sala de jogos, não em virtude de ordem ou projeto, mas acidentalmente. Dessa forma, eles caíram na seguinte confusão. Enquanto alguns deles gritaram do salão que o velho estava lá, outros responderam da saleta. Como é possível isso com todos os diabos? Ele está aqui na sua cadeira fazendo as suas macaquices. Diante disso, 2 deles voltaram à primeira saleta e ali viram-no de novo, sentado como antes. Apesar desse fato, longe de terem ideia do que estava se passando, imaginaram que alguém os enganava ou deles zombava e que havia 3 diferentes velhos, todos vestidos com a mesma vestimenta para a mesma ocasião, para mostrar-lhes que os homens do andar de cima não tinham medo deles. Bem, disse um dentre eles, eu matarei um dos velhos marotos. Eu os ensinarei a zombar de nós. Ao dizer isso, erguendo seu mosquete tão alto quanto possível, golpeou o velho cavalheiro como pensava que fosse, com toda a força que possuía. Mas eis que nada havia na cadeira e o mosquete voou em 1000 pedaços, ferindo-lhe gravemente a mão. E um pedaço do cano, batendo-lhe na cabeça, quebrou-lhe a cara e o fez cair no chão. Ao mesmo tempo, um daqueles que estavam no salão correu para o homem que estava ali sentado. Jurou que lhe tiraria a veste de fino brocado antes que lhe cortasse a garganta. Quando tentou segurá-lo, no entanto, nada havia na cadeira. Isso acontecendo em ambos os cômodos, eles ficaram todos horrivelmente confusos e gritaram nas 2 saletas no mesmo momento de uma maneira terrível. Como estavam possuídos do maior espanto diante daquelas coisas, estacaram depois do primeiro clamor e olharam um para o outro durante algum tempo sem dizer palavra. Por fim, um deles falou. Tornemos à primeira saleta e vejamos se o velho saiu de lá também. Por causa disso, 2 ou 3 que se encontravam mais próximos daquele cômodo para ali correram e voltaram a ver a velha figura, como a haviam visto no início. Diante dessa vista, bradaram pelo grupo e disseram aos outros acreditar que todos estavam enfeitiçados e que era certo haverem apenas imaginado distinguir um homem nos outros cômodos, pois o cidadão velho e real estava ali, onde sempre estivera desde o princípio. Todos então correram para o mesmo cômodo, dizendo que verificariam se era ou não o diabo. E um deles declarou: me deixem entrar, falarei com ele. Não é a primeira vez que tenho negócios com o diabo. E eu também, disse um outro. Chegarei até ele. E acrescentou com uma praga que cavalheiros como eles no negócio em que estavam não deviam temer parlamentar com o diabo. Um terceiro, pois agora a coragem tornou a ampará-los, gritou: que seja o diabo ou a avó do diabo, eu lhe falarei. Estou resolvido a destrinchar este assunto. E com essas palavras, correu antes dos outros e, fazendo o sinal da cruz, disse ao velho cavalheiro reclinado na cadeira: em nome de São Francisco e de São... E recitou o nome de 2 ou 3 santos que considerou suficientes para atemorizar o diabo. Quem és tu? A figura não fez movimento ou pronunciou palavra. Mas quando lhe olharam a face, viram que, em lugar de seu ar digno de piedade e de seus gestos de quem pede pela vida, transformara-se no mais horrível monstro que jamais se viu, e tal como não posso descrever, e que no lugar das mãos erguidas para pedir misericórdia, havia agora 2 adagas de fogo, que não flamejavam, mas eram incandescentes e terminavam numa ponta que era uma chama azulada. Numa palavra, viram o diabo ou alguma outra coisa na mais temível forma que se pode ser imaginada. E fui de opinião, quando primeiro li a história, que os bandidos de tal maneira ficaram aterrorizados que a imaginação lhes construiu no pensamento mais tarde uma coisa ainda mais terrível do que o próprio diabo podia simular ao aparecer. Seja, no entanto, como for, tal era a figura que, quando lhes chegaram perto, nenhum deles teve a coragem de encará-lo e muito menos de falar-lhe. E aquele que foi tão atrevido a ponto de aproximar-se do velho, armado com todo um exército de santos, caiu ao solo, tendo desmaiado de pavor. Em todo esse tempo, o mordomo e seus 3 homens permaneciam no andar de cima, extremamente preocupados com o perigo que corriam e esperando que, a cada momento, os ladrões tentariam forçar a barricada nas escadas e cortar-lhes as gargantas. Ouviram o barulho confuso que se fazia embaixo, mas não podiam ter ideia do que era e muito menos do que significava. Mas,
Enquanto durou o ruído, passou pela cabeça de um dos empregados que era certo que todos os bandidos se encontravam na saleta e que, enquanto ali ficavam, ocupados com o que quer que fosse, ele poderia subir ao teto da casa e jogar uma das granadas de mão pela chaminé, talvez logrando ferir os assaltantes. O mordomo aprovou o projeto, mas com um acréscimo. Se você limitasse a atirar uma granada numa saleta, eles fugirão todos para a sala de jogos e assim não sofrerão prejuízo. Mas leve 3 e coloque uma em cada chaminé, e assim eles não saberão para onde correr. Com essas ordens, 2 dos homens muito conhecedores da casa subiram ao telhado e, pondo fogo no pavio das granadas, colocaram uma em cada um dos tubos. Elas desceram chiando pelas chaminés com um barulho terrível. E o que foi pior do que tudo, atingiram a saleta onde se localizavam todos os ladrões, exatamente no momento em que o sujeito que falara com o espectro, atemorizado até desmaiar, caía ao chão. Não se pode exprimir o grau de pavor que se apossou do grupo todo. Alguns correram de volta à sala de jogos de onde tinham procedido, e outros fugiram para a porta que se comunicava com o salão, mas todos, no mesmo instante, ouviram o diabo, como pensavam, descendo pela chaminé. Tivesse sido possível que os pavios das granadas houvessem continuado a queimar no interior do tubo das chaminés, onde o vazio do lugar aumentava 1000 vezes o som e de onde a fuligem entrando em combustão caía em flocos de fogo, os bandidos teriam perdido o entendimento, imaginando que assim, como havia entre eles na cadeira um terrível diabo, outros 10.000 demônios desciam pelas chaminés para destruí-los e talvez para carregá-los. Não se podia isso passar. Assim, quando já o barulho os atemorizava o suficiente, as bombas chegaram aos cômodos todas as 3 juntas. Aconteceu como se fosse de propósito, que a bomba destinada à saleta onde todos se encontravam explodiu logo que chegou à lareira. Não tiveram tempo sequer para pensar no que seria, e muito menos para ter conhecimento seguro de que se tratava de uma granada de mão. Mas como lhes causou muito mal, eles acreditaram com tanta certeza que era o demônio, como acreditavam que o espectro sentado na cadeira de braços também o era. O ruído da explosão da granada foi tão repentino e tão inesperado que os deixou a todos na maior confusão. Também foram terríveis os estragos que entre eles a bomba causou. Não só foi morto o homem que desmaiara e que jazia no chão, mas também o foram 2 outros. 5 dentre eles sofreram ferimentos graves. Um teve as 2 pernas quebradas e de tal forma sucumbiu ao desespero que, quando a gente dos arredores entrou na sala, matou-se com a pistola para impedir que o prendessem. Se os outros houvessem fugido da saleta para os 2 cômodos restantes, é provável que tivessem sido feridos pelas outras bombas. Mas, como ouviram o barulho em ambos os cômodos externos e, além disso, imaginavam que não se tratava de uma granada de mão, mas do demônio, não tiveram poder para mexer-se. E se o pudessem, não teriam sabido para onde ir. Por isso, permaneceram imóveis até que ambas as bombas nos outros cômodos explodissem, ficando então perplexos, tanto com o barulho quanto com a fumaça, e esperando que mais demônios descessem pela chaminé até onde estavam, correram todos para a porta principal, ajudando como podiam os feridos. Um entre esses últimos morreu nos campos, depois de deixarem a casa. Devo observar que, quando assim se alarmaram com o que não sabiam o que fosse que baixava pela chaminé, gritaram que o diabo na cadeira mandara chamar mais demônios para destruí-los. É de supor que, se as bombas não houvessem sido jogadas, todos teriam fugido. É certo que o diabo artificial, juntando-se em momento tão crítico aos diabos visionários, ou o que quer que fossem, completou a desordem entre eles e forçou-os a fugir. Quando chegaram à porta onde estavam os 2 homens de sentinela, chamaram os camaradas que estavam postados nas avenidas que davam para casa. Estes vieram e ajudaram a carregar os feridos. Mas, depois de ouvirem o relato daqueles que tinham entrado na casa e de se reunirem em conselho um pouco adiante, reunião essa que o mordomo e os empregados puderam divisar, apesar da escuridão, todos resolveram retirar-se. Ocorreu outro acidente, que, embora não se relacione com o meu assunto, devo registrar para completar a história. 2 das granadas puseram fogos nas chaminés com os seus pavios acesos. A terceira, entrando por um tubo onde não havia fuligem, pois o aposento não havia sido muito usado, não pôs fogo na chaminé.
O fogo, lançando chamas pelo telhado, como é natural, foi visto por alguém da aldeia que correu de imediato e alarmou o padre, o qual levantou todo o povo, acreditando que algum desastre se passara e que a casa fora incendiada. Se o resto dos bandidos não houvesse resolvido afastar-se, como eu disse, teriam certamente caído nas mãos dos moradores da aldeia, que acorreram logo com as armas que encontraram para casa. Mas os ladrões haviam escapado, deixando, como ficou dito, 3 do grupo mortos na casa e um nos campos.